Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consulting novamente. Para quem não me conhece, sou contador, consultor de empresas, especialista em Power BI e a gente usa essa ferramenta da Microsoft, o Power BI, para poder analisar empresas da bolsa do jeito que você nunca viu antes, empresas sendo analisadas todas ao mesmo tempo, com todos os critérios possíveis, já fazendo valuation, precificação de acordo com vários métodos famosos que a gente tem. E aí, agora que estamos tendo as análises do segundo trimestre, estamos tendo condições de comparar os balanços que estão saindo de todas as empresas da Bolsa e saber quais deles estão sendo mais ou menos prejudicados nessa pandemia que aí, infelizmente, vem assolando o mercado. Então vamos falar hoje da Smiles e da Gol. Por que falar da Smiles e da Gol ao mesmo tempo? Nem são no mesmo setor, né? Mas eu acho sempre interessante e eu sempre analiso Smiles junto com Gol, porque, infelizmente, a Smiles tem esse encosto, assim por dizer, que é uma empresa que é super deficitária, que dá prejuízo, que está cheia de problema. Mesmo a Smiles sendo uma empresa boa, e a gente vai ver que os números da Smiles são bons, ela tem a Gol como controladora, como gestora, como administradora, como principal acionista, e aí o problema é gigantesco, porque a qualquer momento pode acontecer como aconteceu com a TAM, que fechou o capital da Múltiplos e aí causou prejuízo para quem era sócio da Múltiplos. Então você vai ver que os números das Smiles não saem do lugar, apesar de ser uma empresa com balanços excelentes, por causa dessa relação que ela tem com a Gol. Então, vamos falar da Smiles, fundada em 1994, hoje, né, a administradora é a Gol, mas se você olhar aqui, ó, é uma empresa que administra o programa de milhagem em que os clientes da Gol e suas companhias aéreas parceiras podem acumular pontos. Foi criada em 1994 pela Varig e foi continuada pelo Santander. Então você vê que é uma empresa que foi começada na Varig, a Varig faliu, a Gol assumiu, e aí de lá para cá ela vem sendo uma empresa muito boa, que dá muito lucro, porém sempre com essa empresa aérea problemática, infelizmente, sendo a Gol a sua controladora. É um dos maiores programas de milhagens do Brasil, atende a 14 companhias aéreas, tem mais de 13 milhões de clientes e emite 5 milhões de bilhetes por ano. Então realmente é uma empresa muito boa. A Gol Linhas Aéreas, uma companhia aérea brasileira, sediada no Rio de Janeiro, fundada em 2001, é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico, operando em 60 aeroportos no território nacional, 23 destinos internacionais. Fundada em 2001, e aí a Gol, vocês sabem, é uma das empresas aéreas que ainda estão aí no mercado brasileiro, né, atuando ainda, apesar de todo esse problema que a gente está tendo aí com seus números e com a pandemia. Beleza, vamos agora olhar no nosso Power BI. O que a gente vai fazer então? Analisar da perspectiva de quem quer comparar a Smiles e a Gol e ver por que uma influencia a outra e como uma influencia a outra, né? Então, o que é importante aqui? Eu estou aqui no nosso painel inicial do nosso BI, onde a gente fala que não é recomendação de compra ou de venda de nada, você faz suas próprias escolhas, mas é importante que você olhe aqui junto com a gente para você entender como você analisa. Ó, eu poderia analisar por setor, por subsetor, por segmento, pegar o nome da empresa ou o código, em qualquer lugar. Eu prefiro geralmente pegar o código, né? Eu estou acostumado com os códigos, se você não está acostumado, vai aqui no nome. E aqui no código vou botar o da Gol e vou botar o código da Smiles, tá? Só esses dois. Então você selecionou duas empresas para poder analisar. Vou aqui embaixo, tem várias abas para você analisar. Eu vou sempre primeiro na trimestral. Quero ver os balanços trimestrais. O que aconteceu? Sempre lembrando que a gente coloca aqui o lucro total, tá? O lucro não descontado, não é aquele lucro que é ajustado, não. É o lucro total, a linha final, sem qualquer tipo de ajuste. Se você começar olhando aqui, você vai ver que a Gol tem um faturamento muito maior do que a da Smiles. A Gol tem um faturamento aqui agora, né, em torno de 11 bilhões, enquanto a da Smiles está 760 milhões, né, então é bem menor. A Gol, então, é uma empresa muito maior. Se você olhar aqui, o EBITDA da Gol foi positivo em 3 mil, né, caiu, mas caiu menos do que das Smiles. A receita também, ó, eu não vi aqui a comparação, ó, a receita das Smiles também caiu em relação à da Gol. Se você olhar aqui, o lucro líquido das Smiles caiu, mas o da Gol caiu muito mais nesse período, afinal de contas ele estava até aqui um lucro anual positivo e agora ficou negativão, né, de 2019 para 2020. Né? E em termos de caixa, aí as duas tiveram um decréscimo de caixa anual, mas a Smiles teve um acréscimo de caixa nos trimestrais. Então, analisando essas duas empresas, a gente vai ver o seguinte:
Em termos de receita, quem está perdendo mais por enquanto, pelo menos na comparação do anual, é a Smiles. Então você vê que bens industriais, nesse caso aqui, é a Gol, e a consumo cíclico é a Smiles. Se você for olhar aqui, é tudo no setor, né? Se eu quiser descer para o subsetor, vou ver que é transporte e diversos. Se eu descer mais uma vez aqui, eu vou para o segmento, é transporte aéreo e programa de fidelização. Então, setor, subsetor e segmento. Vou começar aqui olhando então para Smiles e ver, nossa, vamos ver se a Smiles é uma empresa ruim. Primeiro, olhando os trimestrais. Caiu muito o trimestral, porém, o que eu tenho aqui é um número que na verdade é próximo de zero, por isso foi esse defeito aqui, depois tem que dar uma mexida. Esse número aqui próximo de zero, né, que na verdade está zerado. Então caiu totalmente o seu lucro trimestral, caiu totalmente o seu lucro trimestral em relação ao passado também. O seu lucro anual ele ficou 38% menor. Então ele perdeu o lucro no trimestre e perdeu o lucro no anualizado. Beleza, que eu tinha lucro aqui, agora eu tenho muito menos aqui. Lembrando, anualizado eu pego 2019 aqui inteiro e pego esses 2 trimestres de 2019 mais os 2 trimestres de 2020 para pegar o anualizado de 2020. Notem que, apesar dessa queda toda, na comparação da margem, a Smiles ainda tem uma margem de mais de 50%, uma margem gigantesca, muito boa. Então a Smiles continua sendo uma empresa que dá lucro, né? A sua receita baixou, seu faturamento baixou, mas ela continua tendo uma margem muito boa. Então você veja que caiu muito de março e depois de junho aqui, mas a gente continua tendo no anualizado bons resultados. Isso dá para ver também quando a gente olhar aqui uma anualizada, né? Olhar aqui os fundamentos. Olhando para os fundamentos das Smiles, 50% de margem, excelente. Chegou a ser maior a margem de 2019, mas a margem de 2020 ainda está maior do que a margem de 2018, as mais antigas, então continua com margem muito boa. O seu ROI e o seu ROIC já não estão tão bons como antigamente, já chegou a 59 aqui de média, agora está 31 ROI. O ROIC chegou a estar também maior e agora está até negativo aqui, então nesse caso não está bom, né? Agora, quando a gente olha a questão da dívida, a Smiles não tem dívida porque é um programa de fidelização, acaba não tendo, né, nenhum tipo de dívida nesse caso, a dívida é zero, e aí o valor que a gente tem aqui embaixo é o quanto ela tem de caixa praticamente. Olhando aqui os lucros, ó, o azul mais escuro são os lucros, ó, sempre deu lucro, não parava de subir o lucro, agora começou a cair, já tinha começado a cair em 2019, não é por causa exatamente da pandemia, mas agora caiu mais. Porém, gera caixa já há bastante tempo, então isso também é muito bom. Se formos comparar com todos os valores do ano passado e até mesmo nos últimos 5 anos, ela está pior, sim, piorou, apesar de ainda estar boa. Agora vamos olhar a Gol. Uma empresa até difícil de avaliar, porque primeiro ela tem, só para você saber, patrimônio líquido negativo, então já fica difícil você fazer um monte de conta que a gente vai ver. Ora, a Gol tinha um prejuízo até maior no primeiro trimestre e aumentou, então isso foi bom. Em relação ao período passado, aí aumentou muito, né? Multiplicou 15 vezes aí seu prejuízo. Em relação ao anualizado, ele tinha um lucro, né? Pegando esses 4 aqui dava lucro, agora pegando esses 4 aqui, ó, dá um super prejuízo. Então caiu muito o seu lucro, né? O seu resultado. Temos aqui 11 bilhões de faturamento, que é a receita. Temos um resultado bruto de 2.800, temos um EBITDA de 3.300, temos um EBIT de 1 bilhão e 400, e aí quando chega na última linha aqui, um puta prejuízo, apesar da empresa ainda estar gerando caixa. Então esses dois prejuízos aqui, é óbvio, né? Agora sim, muito por causa da Covid, nós temos esse problema grande aí acontecendo com a Gol. E aí quando a gente vai lá para a análise dos fundamentos da empresa, você vê que é uma empresa que tem margem negativa, que tem uma dívida líquida sobre a EBITDA de 2,7, que ainda está abaixo do limite de 3 que a gente fala, mas que na dívida bruta sobre o PL aparece até um número aqui, um defeito, porque o PL está negativo, então a gente acaba não tendo o número. A geração de lucro e caixa dela, ó, o lucro é azul mais escuro, gerava lucro até aqui 2017, mais ou menos, 2018 já começou a dar prejuízo, 2019 deu uma recuperada, agora 2020 um prejuízo gigantesco. A margem EBITDA dela vem subindo, ó, chegou agora a 30%, porém a sua margem líquida caiu demais. Em comparação com 2019, é óbvio que tudo caiu, mas em comparação a 2020, algumas coisas caíram, outras não. Por exemplo, a margem EBITDA e a margem EBIT melhoraram, porém, em termos de lucro, caiu bastante. ROI e ROIC também, ó, prejudicados pela questão do patrimônio negativo, mas também bem ruinzinhos nesse caso, né? Então, infelizmente, nós temos aí a Gol com esses números bem ruins
e atrapalham muito esses números ruins da Gol nos números das Smiles. Quando a gente pega as Smiles e compara com a Gol, é uma comparação até quase injusta, né? Porque as Smiles têm números muito bons, enquanto a Gol tem número bem ruim. Então, se a gente olhar aqui, eu vou entrar aqui no detalhe já da empresa, ó. Lembrando, setor, subsetor, segmento e empresa, olhando aqui a receita da Gol, ela vinha crescendo até 2019. Chegou a 14 bilhões, agora caiu para 11. Ok, é uma pandemia, não tem problema. A receita cai nessa situação. Já das Smiles, já vinha caindo antes, ó. Já chegou a quase a 2 bilhões e agora caiu para 1 bilhão, até menos de 1 bilhão. Ok. Agora, quando a gente olha os outros números, a gente começa a ver que, em termos de dívida, as Smiles sequer tem dívida, né? A dívida líquida é negativa, e a Gol tem dívida, não é tão grande assim, mas tem. Em termos de margem, a margem das Smiles está em 51%, enquanto a da Gol está menos 36%, então uma diferença gigantesca. Em termos de ROI, a Smiles tem um ROI hoje que nem é tão grande, apesar de ser grande, 31%, mas a Gol tem um problema que é, como está o patrimônio líquido negativo, e ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, acaba nem tendo esse número aqui, na grande maioria das vezes, ou fica zero ou nem tem número. Então aí a gente começa a ter uma análise um pouco mais distorcida. Em termos de margem, então, líquida e EBITDA, ó, a margem EBITDA da Gol não é tão ruim, que é a linha azul, está 31% agora a margem líquida caiu muito e chegou a menos 36%. A pior que da nossa série dos últimos 6 anos. Já a Smiles cresceu muito sua margem nos últimos anos, caiu um pouquinho agora, mas continua uma margem gigantesca e muito boa. Então aí também é outra coisa que tem uma comparação até difícil de fazer. Agora, poder de lucro. Será que a Smiles, uma empresa tão boa, tão firme, com um balanço tão constante, ou mesmo que o balanço não seja 100% constante, um balanço muito bom em relação a muitas empresas, será que ela tá cara? Note, o PVPA dela, que é o preço sobre o valor patrimonial, é 1,43. Você tem ideia? Tem empresas como a VEG, por exemplo, que tem 9, 10 ou mais. A gente já teve a Cielo com valores aí exorbitantes, chegando a quase 100 vezes o PVPA, agora está muito mais baixo. Então a Smiles está 1,43, exatamente por causa desse seu relacionamento com a Gol. Então veja que uma empresa que tem 31% de ROI, de retorno sobre o patrimônio líquido, só que a pessoa hoje está pagando 1,43, e aí sobra 21%, esse dividido por esse dá 21% de poder de lucro, altíssimo poder de lucro. O payout agora está baixinho, mas ela está pagando só 2% de dividend yield. Mas tudo bem, ela está retendo, e aí não tem problema nenhum reter esses lucros. Já a Gol não, ROI de 2%, não paga, o PVPA está até negativo aqui, né? Porque, como eu falei, o patrimônio líquido está negativo, o poder de lucro está negativo, está tudo ruim, zerado ou negativo. Então, a diferença é gigantesca. E aí, volto a dizer, por que então que na tendência do lucro da Smiles cresce, mas seu preço não sai do lugar? Por causa da dependência dessa empresa. Ó. O preço sobre lucro da Smiles não para de cair. 4,67, baixíssimo. O ágio que já foi pago alto por ela aqui, depois do que aconteceu com a TAM e a Múltiplos, ó, só caiu. O ágio hoje é baixíssimo. Note que o seu poder de lucro não para de aumentar, o seu poder de pagar dividendo é cada vez maior. E sua cotação não sai do lugar, a sua cotação não evolui exatamente porque governança é isso, é uma dependência gigantesca de uma empresa que pode dar problema no futuro. Então não é saber se tem tag along somente, saber se está no novo mercado ou não está no novo mercado. A questão toda é exatamente essa, se a sua governança é clara, se aquilo que está sendo feito por ela por trás está sendo claro. E no caso dela, com certeza não está. E aí você já vê que o balanço da Gol deu uma subida aqui no preço nos últimos anos, apesar de seu lucro ter despencado. E aí fica uma zona aqui, o preço sobre lucro, às vezes negativo, às vezes positivo. Agora, esse aqui é o poder de lucro de hoje. Vamos ver no futuro? Vamos colocar aqui o poder futuro, que eu gosto de ver, para saber se existe então uma possibilidade de mudar isso. Olha, quando eu olho para Smiles, hoje o poder de lucro é 21, ajustado fica 30. Se eu colocar para o futuro, lá para o futuro, 5 anos, pegando a tendência de crescimento, que na verdade está até negativa aqui de receita, da média deste triênio contra a média deste triênio, até aumentou um pouquinho na verdade, 0,36, né? Mas a margem dela, ó, subindo e média de 45% de margem, a margem é altíssima. Né? Eu não quero esse número, você pode usar esse número aqui, que é o CAGR, né, que é o crescimento da receita dos últimos 5 anos, o lucro cresceu ali 6,27 nos últimos 5 anos, o fluxo de caixa também cresceu. E se formos fazer pela retenção, pelo crescimento pela retenção, ou seja, ela está retendo
muito. Ela está distribuindo só 7% que a gente viu, retendo 93% com um ROI de 31%. Então fica aqui um crescimento pela retenção gigantesco. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas a retenção está dizendo que eu vou ter esse crescimento. Olha, com esse crescimento, mesmo com esse aqui, ó, bem baixinho, com essa taxa de desconto que a gente coloca aqui, que é o risco, a Smiles daqui a 5 anos vai estar 23%, daqui a 10 anos 17% de poder de pagar dividendo, que é o poder de lucro, ou seja, altíssimo. Né? Claro, depende muito dessa outra camarada aqui, o que ela vai querer fazer, né? E aí a gente tem o poder de lucro tudo negativo, futuro negativo, então não tem muito o que olhar, né, para a média aqui da Gol, infelizmente. Mesmo ela tendo um crescimento de receita, sua margem é negativa, a maioria dos seus crescimentos são negativos aqui, então é muito complicado a situação da Gol nesse momento. E aí a mesma coisa acontece com o dividendo, né? Se a Gol não tem nem lucro, como é que ela vai pagar dividendo, né? E aí, no caso da Smiles, ela tem pago um dividendo até histórico grande, muitas vezes até maior, se a gente olhar nos últimos 5 anos, aqui 5, 6 anos, teve até um pagamento aqui gigantesco, um não recorrente de dividendo. Então a gente tem aqui um dividendo gigante. Ah, não quero pegar esse não recorrente aqui, vou botar só a partir de 2015, para não pegar aquele não recorrente ali. Ó. Então agora o número vai mudar. Ó. Caiu para 86% de payout, ou seja, a Smiles tem distribuído em torno de 86% do seu dividendo, do seu lucro em dividendo. Caiu aqui um pouco, é óbvio, em 2019, né? Porque caiu o lucro também, mas ó, a tendência é de certo crescimento ainda. Mesmo assim, previsão aí de pagar, daqui a 5 anos, está pagando aí 19% de dividendo, se ela quiser, mantendo ainda um valor abaixo do seu lucro, ou seja, paga um gigantesco dividendo e ainda sobra. Isso sim é uma empresa que tem números bem bacanas e que deveria, né, estar em outro patamar, não fosse esse probleminha que a gente tem. Eu quero comparar aqui ela com o restante, eu vou botar aqui no outro link que já está aberto aqui do Power BI, para comparar essas empresas com todas, só para você ver a classificação que a gente tem. Aqui na minha classificação total, se eu for olhar só elas duas, os números fica até difícil de comparar, né? Afinal de contas, a Smiles tem números infinitamente melhores do que a Gol, a gente já viu isso. Mas se a gente for comparar no totalzão de todo mundo que por enquanto lançou o segundo trimestre, não é o total geral, mas todo mundo que por enquanto lançou, a Smiles é que tem o segundo maior poder de lucro futuro. No geral aqui das empresas, ela está em 4º lugar no meu ranking aqui, sendo que ela é a 9ª colocada em fundamentos e a 2ª colocada em termos de preço, perdendo só para a Coelce. Se você olhar aqui, ó, o ROI dela é a 4º melhor, só perde para BB Seguridade, para BIF, para Engie. Em termos de ROIC, ela não tem ROIC tão alto. Em termos de preço sobre lucro, ou poder de lucro, ela é a maior de todas, né? Ganha até da Coelce. Em termos de EV e EBITDA, ela também é a melhor de todas. Ó. O Enterprise Value, que é o valor da firma, que é o valor de mercado, menos a dívida, dela em relação ao seu EBITDA, que é o seu lucro operacional, é o menor de todos, disparado. A Gol está até aqui, ó, em 2º lugar, então tá, é uma empresa muito barata, nesse caso. Em termos de dívida, a Smile tem uma das menores dívidas, perdendo só para Porto Seguro. Assim, se você olhar para todos os números que a Smiles tem, não é uma grande pagadora de dividendos, a gente viu que o payout dela está baixinho, mas ela tem números muito bons em relação ao mercado. Então, se a gente for fazer lá o nosso ranking, nosso simulado, essa carteira simulada, a Smiles, se ela estiver com essa metodologia toda que está aqui e estiver bem colocada nos critérios do Greenblatt, que é critério de ROI e critério de preço, e ela a princípio está, ela vai ficar na nossa carteira, porque ó, ela passa no critério de Graham, né, do Benjamin Graham, que que leva em conta o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, passa no modelo de Gordon, que leva em conta o dividendo futuro, e passa no fluxo de caixa descontado, todos com folga. Ela deveria estar R$ 26, R$ 90 ou R$ 77, ela está custando R$ 14,49. Uma diferença gigantesca. Ela só não passaria aqui no critério do Décio Bazin, onde você deveria ter um dividend yield, né, de 6%. E por isso que eu não sigo esse critério, eu particularmente, porque uma empresa que tem um poder de pagar 21% de dividendo e paga 1%, porque ela retém e reinveste, por que eu não ficaria com essa empresa? Ou seja, ela tem condições de me pagar lucro, se ela não pagar, basta eu vender se eu quiser, o efeito é o mesmo, receber dividendo ou vender as ações, aí a gente não vai entrar nessa discussão aqui, mas esse efeito é o mesmo. Então, para mim, é uma empresa que teria bons critérios, né? Não fosse essa dependência, não estou dizendo que para você comprar ou vender Smiles, lembrando que a gente não faz recomendação de compra ou de venda de nada, nem estou dizendo que eu tenho na carteira, né, a Smiles ou não, eu estou dizendo apenas que
Se não fosse todo esse problema por trás, não haveria motivos, né, para você, olhando o balanço, não ter Smiles na sua carteira. Agora, infelizmente, esses motivos são muito, muito, muito fortes. Essa possibilidade realmente existe e você pode aí ter problemas com as Smiles por causa da sua controladora, tá? Então, não negligencie esse fato nunca na sua vida. Porque essa controladora aqui, ó, que até pelo Benjamin Graham está passando aqui, mas de resto é tudo, ó, não tem dividendo futuro, não tem fluxo de caixa porcaria. Então, assim, essa empresa aqui atrapalha muito a outra empresa. E aí você precisa olhar. Bem, o mercado, como é que o mercado olhou isso então? O mercado, né, saiu na semana passada aqui das Smiles, ó, o mercado, na verdade acabou de sair recente das Smiles essa semana, entendeu que foi ruim, na verdade a bolsa vem caindo bastante, mas entendeu que não foi muito bom aqui o balanço da Smiles, afinal de contas ela realmente teve uma queda no seu lucro, no seu faturamento, que já era na verdade previsto e normal, né? Se o mercado joga para baixo, mesmo sabendo o que vai acontecer, é porque ele achava que não ia ser tão ruim e acaba sendo pior do que ele achou. Aconteceu, por exemplo, com o Itaú e vem acontecendo com outras empresas. Sabia que ia ser ruim, mas talvez ele ache que veio pior do que imaginava. Já a Gol, a situação é tão ruim que, ó, mesmo soltando o balanço aqui, ó, cai um pouco, o negócio está subindo de novo, ou seja, o negócio está tão ruim que de repente achavam que ia ser pior ainda e não é tão ruim assim. Então, a variação da cotação é muito difícil de prever. Já a variação dos lucros, a gente consegue olhar como está a empresa, o que vai acontecer com ela, como ela vem se administrando. E, infelizmente, no caso da Gol, notem que apesar dela ter um faturamento muito maior, ela tem 4,91 bilhões de valor de mercado, enquanto a Smiles tem 1,78 bilhões de valor do mercado. Então, a Gol, em termos de valor de mercado, não é nem 3 vezes maior do que a Smiles, mas tem um faturamento mais de 10 vezes maior, então o valor de mercado da Gol, infelizmente, não reflete muito sua receita, na verdade, porque ela tem outros números, como, por exemplo, o lucro, muito, muito, muito ruim. Tá bom? Então, se você gostou dessa análise, se você gosta desse tipo de análise, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse, que gostam das Smiles, que gostam da Gol, que acreditam na Gol, não tem nenhum problema acreditar na Gol. Eu gostaria que ela se recuperasse, né, independente de ficar fazendo torcidinha porque eu comprei ou não comprei. Eu não tenho Gol na minha carteira, com certeza, mas eu acho que quem compra Gol acreditando nela tem que acreditar que ela vai reverter essa situação, que é muito difícil. Tá bom? Não esquece então também de acessar o nosso link lá do nosso BI, no primeiro link do Telegram na descrição, mas também o nosso site, que deve estar saindo aí por esses dias, para você também acessar todas essas ferramentas, acessar nossa demonstração, depois cadastrar sua conta, seu e-mail, para poder você ter direito à versão completa, essa versão que a gente está aqui usando para análise. Então, tá bom? Fica com a gente aí, todo dia a gente está lançando aí um vídeo novo aí com análise, e eu acredito que até o final aí dos balanços a gente vai continuar fazendo isso, depois vai fazer alguns resumos e fazer live também falando desses balanços. Valeu, obrigado, fui!